Olá, turma! Nós iremos falar dos fatores que alteram os efeitos dos medicamentos. Dentre os principais fatores, nós temos as diferenças hereditárias, ou seja, as diferenças genéticas entre os indivíduos. Essas diferenças, elas afetam a cinética das drogas, ou seja, a velocidade com que essas drogas se movimentam dentro do corpo. Então, assim, em razão dessa constituição genética, algumas pessoas, elas metabolizam medicamentos lentamente, promovendo, assim, um acúmulo desses medicamentos no organismo, causando uma certa toxicidade. Já outras pessoas, elas possuem uma constituição genética que faz com que metabolizem mais rapidamente. Então, assim, determinados medicamentos, eles são metabolizados com tanta rapidez que os seus níveis no sangue nunca se tornam suficientes altos para que seja eficaz. Então, assim, essas diferenças genéticas, elas afetam de outra forma o metabolismo das drogas. Dentre essas diferenças, a gente tem o peso, se a pessoa fuma, o consumo de álcool, a imunização, a constituição genética, a sua função renal, a sua função imunológica, a gravidez, a luz solar, a idade, se faz exercício, a função cardiovascular, se sofre de alguma doença, se faz uso de outros medicamentos, se está em aleitamento materno, o estresse, a dieta, a função hepática. Então, todos esses fatores, eles influenciam diretamente no efeito dos medicamentos. Dentre eles, a gente também tem as interações medicamentosas. As interações medicamentosas são alterações no efeito de um medicamento em razão da ingestão simultânea com outro medicamento, com alimento ou com algum tipo de droga, lícita ou ilícita. Entre essas interações medicamentosas, nós temos as interações farmacêuticas, as interações farmacocinéticas e as interações farmacodinâmicas. As interações farmacêuticas, elas são interações do tipo físico-químicas que ocorrem quando dois ou mais medicamentos, eles são administrados numa mesma solução, quando eles são misturados em um mesmo recipiente, quando eles estão em preparo, quando estamos preparando essa medicação e dois ou mais eles são misturados em um mesmo local e acontece o quê? Acontece uma incompatibilidade, ou seja, essa solução, ela gera uma turvação, uma precipitação, uma mudança na sua coloração. Um medicamento, ele inativa o princípio ativo do outro. Então, assim, esse tipo de interação farmacêutica, ela ocorre fora do organismo. E aí nós temos as interações farmacocinéticas. Essas interações, elas ocorrem ou na absorção, ou na distribuição, ou no metabolismo, ou na excreção. Quando elas ocorrem a nível de absorção, os fatores como o fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal, o pH, a motilidade, a dieta e a presença de outras substâncias, elas interferem diretamente nesse evento da absorção. Então, assim, medicamentos que têm ação anticolinérgicas, como a atropina, medicamentos antidepressivos, analgésicos, eles inibem a motilidade do trato gastrointestinal, ou seja, eles tendem a reduzir a absorção dos outros agentes que são administrados juntamente com ele. Então, aqui a gente tem uma interação farmacocinética do tipo de absorção. E aí, na distribuição, nesse tipo de evento, os medicamentos, eles estão na circulação sistêmica. Eles são medicamentos que eles possuem grande afinidade pelas proteínas plasmáticas e quando eles são associados com outro, eles podem agir como deslocadores e aumentar a concentração sérica, ou seja, acarreta manifestações clínicas que nem sempre são benéficas, como, por exemplo, quando é administrado um AS junto com fenilbutazona. O AS com a fenilbutazona, quando eles são administrados junto com a varfarina, eles vão elevar a concentração sérica desse anticoagulante, dessa varfarina, fazendo o quê? Diminuindo assim a sua ação, elevando o seu potencial hemorrágico. Então, ao invés da varfarina impedir que tenha uma hemorragia, pelo contrário, ela vai elevar esse potencial, causando uma hemorragia. E aí a gente tem a interação farmacocinética na fase de metabolismo. Nesse processo de metabolização, os medicamentos, eles são transformados pelas enzimas hepáticas em enzimas menores, em medicamentos menores, em medicamentos mais hidrossolúveis. Então, essas interações, elas ocorrem nessa fase, elas são precipitadas
por medicamentos que têm a capacidade de inibir ou induzir esse sistema enzimático. E aí, na fase da excreção, a maioria dos medicamentos eles são eliminados totalmente pelos rins. Dessa forma, a taxa de excreção de vários agentes ela é modificada através de interações ao longo do seu néfro. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, ele é utilizado para aumentar a excreção dos ácidos fracos em casos de intoxicação por barbitúricos. E aí a gente tem as interações farmacodinâmicas. Essas interações elas ocorrem lá no sítio do receptor, no momento que a droga ela vai se ligar ao seu sítio. Ela pode ser uma interação pré-receptor, antes dela se ligar, ou pós-receptor, após ela se ligar, tá certo? Então, assim, essas interações farmacodinâmicas, elas causam uma modificação no efeito químico, no efeito fisiológico do medicamento. E aí, dentro dela, a gente tem o sinergismo e o antagonismo. O sinergismo é um tipo de resposta farmacológica a partir da associação de 2 ou mais medicamentos, resultando no maior resultado do que se cada medicamento estivesse agindo sozinho. Então, aqui, quando a gente junta 2 ou mais medicamentos, nós vamos potencializar o efeito de um desses medicamentos. E na fase de antagonismo, essa resposta farmacológica ela é suprimida, ou seja, ela é reduzida. Quando nós temos 2 ou mais medicamentos sendo administrados juntos, um deles tem uma resposta reduzida ou totalmente reprimida, tá certo? E aí dentro dessas interações, nós temos as interações do tipo medicamento-medicamento ou interações medicamento-alimento e temos também a medicamento-droga-droga. As interações medicamentosas entre medicamentos e medicamentos, por exemplo, a gente tem quando o antibiótico ele é administrado junto com o antiácido, o efeito do antibiótico ele é reduzido. Quando nós temos os anticoncepcionais que são administrados junto com a rifamicina, o efeito do anticoncepcional é reduzido. Se o anticoncepcional ele é administrado juntamente com corticoide, vai causar o quê? Uma dor de estômago, um aumento de um risco de sangramento. Quando nós temos antidepressivo administrado junto com medicamento para emagrecer, aumenta a pressão arterial e tem taquicardíaca. E quando os inibidores de apetite são administrados junto com o ansiolítico, acontece o quê? Acontece uma irritabilidade, uma confusão mental e taquicardíaca. Então, assim, as pessoas que estão fazendo tratamento antidepressivo têm que ter muito cuidado na administração de outros medicamentos, porque esses antidepressivos, eles são totalmente interrompidos o seu resultado. O tratamento ele fica sendo prejudicado. Quando nós temos também a associação de analgésico com antidepressivo, acontece o que? Agitação, febre, taquipneia. Quando esse analgésico ele é administrado junto com ansiolítico, acontece o que? Taquicardia, taquipneia. E quando esse analgésico ele é administrado com relaxante muscular, causa uma bradicardia. E por aí vai. Aspirina com anticoagulante, causa o que? Causa possíveis hemorragias. Antifúngico com antiemético causa tontura. E antihistamínico com antitussígeno pode causar até uma overdose, levando o paciente até a morte. Quando nós temos medicamentos administrados junto com a alimentação, o que acontece? A alimentação, ela interfere diretamente no efeito desses medicamentos. Tem medicação que não pode ser administrada com medicamento, por exemplo, a gente tem a tetraciclina. Tetraciclina não pode ser ingerida com leite. Por quê? Porque o leite interfere no resultado da tetraciclina. Se for ingerir leite após você tomar tetraciclina, tem que ser 2 ou 3 horas após a ingestão. Também o chá de camomila, ele interfere diretamente no efeito dos medicamentos. Nós temos também, todo medicamento ele precisa ser ingerido com água. Somente quando um medicamento ele pode ser administrado com alimentos é que ele vai ser administrado, porque a maioria dos alimentos eles interferem diretamente no efeito do medicamento. E aí nós temos também a interação medicamento-droga, droga lícita ou droga ilícita. Geralmente as drogas ilícitas, como as bebidas alcoólicas, elas são capazes de alterar, por exemplo, bebida alcoólica juntamente com anti-inflamatório, aumenta o risco de uma úlcera gástrica, de um sangramento. Bebida alcoólica com antibiótico, causa o quê? Causa vômitos.
e leva a pessoa até a morte. E bebidas alcoólicas com antidepressivo aumentam as reações adversas e o efeito sedativo. E a gente encerra por aqui essa aula. Obrigada.